Baixa compulsória. Então é o seguinte, agora nós teremos que apreciar o voto. Então, olha, em apreciação, o parecer da... Antes de nós votarmos, nós teremos que ouvir o deputado César Colnago, que apresentou voto em separado em 30/5/2011. Com a palavra, o nobre deputado César Colnago. Senhor presidente, após uma análise detida desse projeto, primeiro eu quero me congratular com o deputado Osmar Terra pela iniciativa e pela importância do projeto, mas solicitei para que pudesse analisar os impactos dessa proposição, tendo em vista a Lei 11.343 e os impactos no Estado. Eu vou direto ao voto, tá certo? Na página 4, que diz... Deputado, eu vou pedir a Vossas Excelências que prestem atenção, porque nós vamos ter que decidir entre o voto da nobre deputada Elcione Barbalho e o voto em separado do deputado César Colnago. Nós teremos que decidir aqui hoje, e, se necessário, o faremos através de votação, porque precisamos resolver essa questão hoje. Com a palavra, o deputado César Colnago. Senhor presidente, eu vou passar a relatoria, vou direto ao voto, está na página 4, que diz... Deputado, eu vou pedir a Vossas Excelências que prestem atenção, porque nós vamos ter que decidir entre o voto da nobre deputada Elcione Barbalho e o voto em separado do deputado César Colnago. Nós teremos que decidir aqui hoje, e, se necessário, o faremos através de votação, porque precisamos resolver essa questão hoje. Com a palavra, o deputado César Colnago. Senhor presidente, eu vou passar a relatoria, vou direto ao voto, está na página 4, após a análise dos nossos técnicos do PSDB, e aqui eu falo em nome do PSDB e da nossa assessoria, que eu não tenho dúvida de que políticas públicas sobre drogas mereçam e devem ser repensadas no nosso país. É fato incontroverso que as medidas hoje adotadas pelos entes da federação para impedir a produção, comercialização, acesso às drogas, sob a coordenação da União, salvo em alguns casos isolados, têm sido insuficientes e ineficazes para impedir o aumento do consumo de drogas ilícitas, em especiais em nossos adolescentes e jovens. Para ficar em um único exemplo, o óxido, droga criada a partir da pasta de coca, com poder de causar dependência e letalidade muitas vezes acima do crack, que, digo-se de passagem, já é devastador, se espalhou em poucas semanas pelos principais centros do país, logo após as primeiras notícias de sua entrada em território nacional a partir do estado do Acre. Estas, ao menos, são as notícias que lemos recentemente nos jornais. Este capítulo da nossa história de combate às drogas é revelador da incapacidade atual do Estado brasileiro de coibir o acesso dos seus consumidores e, como consequência, a ineficácia das ações de atendimento aos usuários e dependentes. O aumento de usuários e dependentes também é fato que vem sendo constatado diariamente, o que decorre, entre outros fatores, da facilidade de acesso a substâncias entorpecentes. Assim, é incontestável a necessidade de pensarmos novas políticas públicas nesta área para que tenhamos efetivo resultado nas políticas de proteção à sociedade, notadamente aos usuários e dependentes de drogas. Todavia, opino que as medidas propostas no projeto ora analisado não possuem de todo as condições que viabilizem a eficiência de que precisamos para melhorar a atual conjuntura nesta área. Inicialmente, entendo que determinar a divulgação de listas de responsabilidade do Poder Executivo que contenham as substâncias consideradas drogas e ainda com uma classificação pré-determinada por lei implicará perda de agilidade nesse tipo de operação, com graves consequências na aplicação de medidas repressivas de combate ao tráfico e à produção de drogas. Vincular a divulgação da lista à classificação farmacodinâmica, farmacocinética e a capacidade
de cada substância poderá gerar ineficácia na aplicação da norma, uma vez que a fixação desses critérios demanda estudos muito sofisticados, de longa duração e, por vezes, bastante controverso. Um aspecto muito importante dentro da dinâmica de definição de conteúdo dessas listas refere-se ao empenho do crime organizado em criar novas substâncias com o objetivo de burlar a aplicação das legislações sobre o tráfico de drogas. Sob esse prisma, a legislação brasileira de listagens existente tem se mostrado muito eficaz para coibir essa prática, uma vez que a inserção de substâncias nessas listas é ágil, possibilitando a rápida identificação da ocorrência do crime de tráfico, mesmo para produtos ainda pouco conhecidos e não controlados por todos os países. Creio que a classificação obrigatória das drogas pelos critérios definidos na proposta, ora apreciada, poderá implicar de perda da necessária agilidade para o combate ao crime de tráfico e produção de drogas, com graves prejuízos à sociedade. Ainda sob essa ótica, é preciso ressaltar que a adoção dos critérios de classificação mencionadas poderia implicar na possibilidade de aplicação não uniforme da norma penal para pessoas condenadas pela prática de tráfico da mesma droga, sob as mesmas circunstâncias e com penas distintas, o que representa grave prejuízo à ordem jurídico-constitucional. Outro sim, a forma como se pretende organizar a Rede Nacional de Políticas sobre Drogas vai contra o princípio da autonomia de entes federados, o que não pode ser admitido sob o aspecto político, quer sob a vertente jurídica da questão. Para se entender essa afirmação, faz-se necessário fazer alguns esclarecimentos. O projeto de lei prevê na redação do novo artigo 8º-E, a ser inserido na Lei 11.343 de 2006. Senhor presidente, eu gostaria de silêncio. Senhor presidente, dá para solicitar silêncio? Gente, olha, eu vou ter que pedir para evacuar o nosso salão de reuniões. Vão ficar aqui os deputados, vão ficar aqui os representantes dos ministérios e as outras pessoas, por favor, eu vou pedir que sejam retiradas, porque não estão preparadas para assistir uma sessão da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Querem tratar de assuntos paralelos, esse não é o local. Então, eu estou pedindo a retirada, eu vou pedir aqui ao pessoal da comissão, chama a segurança, a pessoa vai ter que se identificar. Vão ficar aqui deputados federais, os assessores credenciados pelos ministérios, a imprensa. Os demais são convidados a se retirarem, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu estou pedindo à segurança que faça essa identificação e encaminhe as pessoas ao corredor. Obrigado. O projeto de lei... Pedindo a retirada, eu vou pedir aqui ao pessoal da comissão, a pessoa vai ter que se identificar. Vão ficar aqui deputados federais, os assessores credenciados pelos ministérios, a imprensa. Os demais são convidados a se retirarem, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu estou pedindo à segurança que faça essa identificação e encaminhe as pessoas ao corredor. Obrigado. O projeto de lei prevê na redação do novo artigo 8º-E, a ser inserido na Lei 11.343 de 2006, que os conselhos de política sobre drogas a serem criados a partir das alterações da lei terão poder de requisitar informações das autoridades públicas, expedir notificações, encaminhar notícia de infração administrativa ou penal ao Ministério Público, fazer encaminhamentos ao Poder Judiciário e elaborar relatório anual sobre as políticas de drogas dos entes federados, incluindo recomendação para sanar os problemas encontrados como forma de garantir efetividade a essas políticas. Até aqui estaríamos apenas diante de um novo órgão de controle de políticas públicas. Todavia, a composição desses conselhos a serem eleitos em processo a ser definido contará com 45 membros, 20 representantes da União, 15
dos estados e 10 dos municípios. Com a maioria dos membros dos conselhos, a vontade da União será prevalente e, se não for acatada pelos entes federados, pode resultar em sujeição por parte do Executivo Federal, uma devassa em suas ações por meio de requisição de documentos, críticas públicas nos relatórios a serem elaborados, além de terem que responder a representações encaminhadas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e somente por critérios que poderão ser exclusivamente políticos. Infelizmente, não é possível olhar para esses conselhos apenas como órgãos incumbidos de melhoria das políticas públicas, posto que não é desconhecida a sua utilização como políticas, o que fatalmente ocorrerá caso a União conduza suas ações em cada Estado, principalmente dispondo dos mecanismos de ação que o projeto de lei garante. Cabe ainda lembrar que o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Políticas sobre Drogas, prevista no projeto, fica condicionada à adesão do órgão público ao Sistema Nacional de Informações sobre Drogas, redação do novo artigo 5º-A, proposto pelo artigo 3º do PL 7663/2010, constituindo-se em obrigação legal que também retira dos entes federados sua autonomia, pois, caso não haja interesse em integrar esse sistema, simplesmente retira-se de um Estado ou município o direito de contar com esses recursos. Na redação do novo artigo 8º-A, incluindo pelo artigo 6º do PL 7663/2010, caberá à União coordenar a execução das políticas públicas em cada ente federado, o que, no que pese caber uma análise mais detalhada por parte da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, creio não ser possível, pois a execução livre dessas políticas constitui-se na própria manifestação da autonomia dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Aliás, senhor presidente, quando da aprovação da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, houve a tentativa de se incluir a condução de políticas públicas dos entes federados, o que determinou o veto do presidente da República sobre os seguintes argumentos que passo a relatar. Abre aspas. Cumpre inicialmente assinalar que o artigo 6º do presente projeto de lei, ao pretender criar obrigações aos entes federados, viola frontalmente o princípio federativo incerto no artigo 1º, caput da Constituição da República, restringindo assim a consagrada autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, assegurado, por sua vez, no artigo 18, caput da Carta Magna. Não se pode admitir que o projeto de lei determine, por meio da norma jurídica imperativa, a presença de órgãos e entidades do Distrito Federal, dos Estados Federados e dos municípios na composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, sob pena de violação à autonomia constitucional dos entes federados, artigo 18 da Constituição. Fecha aspas. Vê-se, portanto, que a própria Presidência da República já reconheceu a impossibilidade de se estabelecer um sistema que retire dos entes federados sua autonomia de ação consagrada constitucionalmente. Com essas observações, e tendo em vista que a base das alterações na legislação vigente sugeridas pelo projeto está justamente na construção desse sistema, a meu ver, sujeita os entes federados sobremaneira ao Poder Executivo, tolhendo sua autonomia de ação, me obrigo a manifestar o voto pela rejeição do projeto de Lei 7.663 e seus apensos. Todavia, ante a necessidade premente de estabelecermos mudanças para que as políticas sobre drogas alcancem efetividade e eficácia, e reconhecendo em outros dispositivos do projeto iniciativas de grande mérito, sugiro que essa comissão não encerre a discussão do tema e, lamentando o indeferimento do requerimento 1377/2011, de autoria do autor da proposição, que solicitava a tramitação conjunta do projeto nesses órgãos técnicos e na Comissão de Políticas Públicas de Combate às Drogas. Solicito que ela tramite
conjuntamente. Sala das comissões, deputado César Colnar.